Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do seguinte tema: recarregando a bateria. E para ilustrar esse tema, eu queria trazer a seguinte história. Eu acredito que todos vocês, quando vão comprar algum eletrônico, uma das coisas que procura saber é a duração da bateria. Quanto tempo ele dura antes de descarregar completamente? Eu, por exemplo, pelo menos uma vez na semana, eu preciso trabalhar com o meu computador e no lugar onde eu trabalho não tem como colocá-lo na tomada. Então, no dia anterior eu dou uma olhada, vejo se a bateria está cheia, e no dia seguinte, usando a bateria cheia, eu começo o meu trabalho. Mas do momento que eu começo a me entreter com o trabalho, eu esqueço de ficar checando a bateria. Eu vou usando, até que num determinado momento aparece uma tarjeta vermelha falando, olha, 10% de bateria para o computador. Quando aparece essa tarjeta vermelha, a tela fica toda vermelha, eu sei que a partir de agora eu preciso salvar as coisas que eu estou fazendo, eu preciso concluir as coisas que eu estou fazendo, porque daqui a pouco a bateria vai acabar. Enquanto eu estou fazendo essas coisas, mais um alarme toca, mais um sinal de alerta, 7%. Daí então, se eu já concluí tudo que eu precisava concluir, eu só mexo mais um pouquinho, a bateria acaba, eu fecho meu computador e vou fazer alguma outra coisa. Conosco acontece algo semelhante. Por exemplo, o final de ano é algo que parece recarregar as nossas baterias. Parece que tem um poder mágico de nos inspirar, de falar, não, esse ano eu vou dar tempo para todas as coisas, esse ano vai ser diferente, eu vou usar minha energia para isso, eu vou dedicar tempo para trabalho, mas eu também vou dedicar tempo para lazer, eu vou dedicar tempo para família, eu vou dedicar tempo para isso, para aquilo. Só que conforme o tempo vai passando, conforme o ano vai caminhando, a gente consegue um compromisso aqui, uma outra coisinha acolá, eu preciso me envolver com uma outra coisa. E quando eu vejo, o meu dia já está totalmente tomado, a bateria vai sendo descarregada por uma série de demandas, um monte de aplicativo que eu preciso colocar para o processador rodar. Enfim, a gente chega já no meio do ano e a gente não vê a hora de poder descansar, de poder começar tudo de novo, de poder recarregar a bateria. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. E para ilustrar, eu gostaria de falar para vocês, ler uma citação do N. Cordeiro. Ele é um pastor numa cidade horrível de se morar, que é no Havaí. Ele é pastor e empresário lá. Chato, né? Mas ele diz o seguinte: durante 30 anos, minha busca pela excelência foi o que me fez seguir adiante. Eu não era compulsivo, simplesmente tinha um profundo desejo de fazer o melhor. O que ele diz aqui me chama muita atenção pelo seguinte: tudo o que ele estava fazendo, ele fazia com excelência. Ele buscava fazer o melhor que ele podia. Todas as demandas do trabalho, todas as demandas do ministério, ele buscava fazê-las com dedicação, com excelência, dar o melhor dele. Isso é muito bom. Nós precisamos incorporar essa palavra na nossa vida. Nós precisamos viver desse jeito. Mas aí ele traz um problema. Ele diz assim: andei com o pé fundo no acelerador, sem perceber que ser empresário significa que tudo que você inicia deve ser automaticamente adicionado à sua lista de manutenção. Em outras palavras, ele estava trabalhando com excelência, só que ele não estava medindo o tempo de trabalho. Ele não conseguia empreender algo novo sem anexar esse novo projeto, esse novo investimento, essa nova demanda à sua lista de manutenção. A maioria das pessoas que tem muita visão, ela começa coisas novas, coisas muito boas, coisas prazerosas, coisas que vão surtir efeito, vão ter resultados. O problema é que tudo o que a gente inicia, a gente precisa automaticamente inserir
na nossa lista de manutenção. Nós precisamos de equipe para continuar o trabalho, nós precisamos delegar as funções, e isso era uma coisa que ele não estava conseguindo lidar bem. Ele estava tendo acúmulo de funções, isso estava drenando a bateria dele. Agora, por que nós descarregamos? O cansaço ele parece estar presente na maioria das pessoas que observamos, que conversamos ou convivemos. Não sei quantos de vocês já repararam, você começa uma conversa com alguém e você pergunta, como você está? Antes da pessoa abrir um sorriso e falar, não, está tudo bem, ela faz assim, está tudo bem. Antes da pessoa iniciar uma conversa, parece que ela acabou de subir uma escadaria. Ela olha para você, suspira e começa a falar. As pessoas que eu tenho observado, elas têm andado muito cansadas. Semblante caído, olheiras, ombros pesados, dores por todo o corpo, respiração desordenada, e isso porque ainda estamos no meio do ano. Não parece que as coisas estão mais pesadas nos dias de hoje? O que eu escuto na maioria das vezes são pessoas dizendo assim, Tiago, eu não tenho tempo para nada. Tiago, eu gostaria de visitar um amigo, eu gostaria de ver um parente, eu gostaria de fazer isso, de fazer aquilo, mas eu não tenho tempo para nada. Eu saí de férias há um tempo atrás, mas parece que as férias não serviram para nada, eu continuo cansado. Parece que a bateria não consegue mais recarregar. Por algum motivo, parece que minha bateria já está viciada. E vários gatilhos, eles dão início a essa avalanche do cansaço, despertando também outras consequências mais sérias, inclusive depressão, burnout e coisa do gênero. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas dessas coisas. Sendo a primeira, o estresse de longa duração. O N. Cordeiro ele diz, o estresse de longa duração é um antecessor da exaustão. Ou seja, ele diz, quando a mente é constantemente desafiada pelo estresse dos prazos, o resultado é a ansiedade, que leva o corpo a funcionar na modalidade crise. A pressão sanguínea, os batimentos cardíacos e a taxa de colesterol aumentam. Esse estrago resulta em úlceras, ataques de ansiedade e doenças cardíacas. Quantos de nós não estamos com um quadro assim? Quantos de nós que no nosso trabalho a gente precisa exercer uma série de coisas e a gente tem meta para cumprir, a gente tem meta para bater, a gente tem prazos e a gente precisa dar conta daquilo e parece que os prazos se tornam cada vez menores e quando a gente cumpre um prazo existe outra demanda, existe outra função, existe isso, existe aquilo. E a gente é bombardeado o tempo todo por demandas e a gente vive o tempo todo estressado. E por mais que fazer diversas coisas em tempo recorde desperte um sentimento de importância, esse mesmo sentimento, ele cobra um ritmo extremamente acelerado. É interessante que quando a gente quer fazer algo com excelência, quando a gente quer fazer algo com dedicação, isso gera um sentimento de importância. Isso gera no nosso coração um sentimento de responsabilidade, e quando a gente consegue cumprir essas coisas, vem aquele sentimento de dever cumprido. Eu estou fazendo e estou fazendo muito bem. Nesses momentos o nosso patrão bate nas nossas costas e diz, parabéns. Os nossos clientes, olha, o que eu vi nessa empresa eu não vejo em nenhum outro lugar. As pessoas olham e dizem, parabéns, o que você está fazendo é muito bom. Isso gera em nós um sentimento de importância. Eu estou fazendo algo produtivo. Mas essa importância, por sua vez, ela tende a ser substituída por um sentimento de culpa e invalidez sempre que você não corresponde às expectativas.
E eu não estou dizendo aqui que são os seus colegas de trabalho que vão colocar esse sentimento de culpa, que não é a pessoa que está acima de você ou a pessoa que compra algo de você que vai trazer esse sentimento de culpa. Isso muitas vezes vem do nosso próprio coração. Às vezes a gente encontra um imprevisto ao longo da semana, o carro quebrou, o filho está doente, a esposa não está bem, e aquela semana a gente não consegue bater as metas. Naquela semana a gente não consegue corresponder às expectativas. De uma forma ou de outra, o sentimento de importância, ele é substituído por um sentimento de invalidez. Isso detona a nossa energia, isso acaba com a nossa autoestima. E a gente fica com um estresse, a gente fica sobrecarregado, a gente fica exausto. O segundo problema são os problemas não resolvidos. O N. Cordeiro diz assim: problemas não resolvidos são como dívidas não pagas. Você sabe que estão ali, mas simplesmente não consegue lidar com eles. Quantas vezes que esse problema não são pessoas? E porque a gente não consegue perdoar ou aceitar perdão, a gente evita lugares, a gente evita situações. Às vezes tem uma festa em família, mas tem aquele primo, aquele parente que você não quer ver e você fica fugindo desses lugares, você evita essas pessoas. O problema disso é que parece que enquanto a gente não perdoa, enquanto a gente não resolve os nossos problemas, a pessoa que a gente não consegue perdoar, a impressão que dá é que ela dorme todos os dias com a gente. Não é verdade? Parece que você dorme, a pessoa está do seu lado. Você acorda, ela sobe nas suas costas e caminha o dia inteiro contigo. Parece que você não consegue desvencilhar o pensamento. É mais ou menos quando você tem um compromisso e você não marca ele na sua agenda, no seu celular. Você fica pensando nele o tempo todo, porque eu não posso esquecer. Eu tenho que me lembrar disso. Enquanto você não coloca na agenda, aquilo parece que drena todo o seu pensamento. Problemas não resolvidos funcionam da mesma forma. Sempre que deixamos pendente alguma circunstância, fazemos com que a nossa mente continue trabalhando nela. E isso nos sobrecarrega. Quantos de nós também que não leva serviço para casa e ao invés de ter tempo com a família, abre o computador e fica madrugada dentro, trabalhando? Quantos de nós que não chega final de semana, ao invés de poder desfrutar um pouco, tempo com a família, tempo com as crianças, passear em algum lugar? Não, eu preciso bater essa meta, eu preciso cumprir esse prazo. E isso drena a nossa energia, porque são problemas que não foram resolvidos. E o terceiro é o estresse financeiro. O N. Cordeiro diz assim: mais da metade dos conflitos conjugais tem como base a discordância na área financeira. Ou seja, mais de 50% das suas discussões com a sua esposa ou com seu marido gira em torno de dinheiro. Você não está investindo onde eu queria, você está comprando demais, você está gastando demais, você é mão de vaca demais, você é isso, você é aquilo. E por conta disso, tem brigas noite adentro, o homem precisa dormir no sofá, e assim vai. Problemas financeiros afetam as nossas decisões no trabalho, minam nosso relacionamento conjugal e drenam nossa autoestima. Algumas vezes, por uma oportunidade financeira, por um negócio que vai render dinheiro a nós, quantos de nós que não negocia princípios? Quantos de nós que não negocia valores? Quantos de nós que não dá um jeitinho brasileiro? Molha a mão de uma série de pessoas para poder ter um lucro financeiro? Quantos de nós que, por conta desse estresse financeiro, nós não tomamos decisões, não baseado nos princípios que a gente tem, mas a gente deixa a circunstância nos levar? O problema financeiro afeta a nossa decisão no trabalho, afeta o nosso relacionamento conjugal e também acaba com a nossa autoestima. Às vezes, por um problema financeiro, a gente não consegue mais se olhar no espelho porque... Por que meu primo ganha mais do que eu? Por que os meus parentes estão
melhor de vida do que eu? Quantas vezes que problema financeiro não afeta a nossa própria imagem? Se eu perguntasse para as pessoas aqui presentes, quanto de dinheiro é suficiente para vocês? Talvez a maioria respondesse assim, apenas um pouquinho a mais. Apenas um pouquinho a mais. É assim que a gente pensa em termos de dinheiro. Não, o que eu tenho está bom, mas se eu tivesse um pouquinho a mais, isso gera em nós um sentimento constante de insatisfação. E essa insatisfação, por sua vez, drena a nossa energia. Aqui eu queria mostrar para vocês alguns sinais de alerta. Assim como o computador ele emite um sinal de alerta, fica a tela vermelha, quando a sua bateria está chegando ao fim, o mesmo acontece com o nosso corpo. Esses sinais podem indicar que chegou o momento de procurarmos ajuda. Precisamos frear o ritmo, mudarmos a frequência. E é interessante que a gente só se dá conta quando o corpo começa a dar alguns sinais de alerta. A gente só se dá conta que a bateria está descarregando quando o corpo começa a emitir alguns sinais. Só que a gente olha e fala assim, não, isso aqui é um cansaço que vai passar, isso aqui é uma situação que vai passar. E apesar dos sinais de alerta, a gente continua com o pé no acelerador, a gente continua mantendo o ritmo, a gente continua mantendo a frequência. E se nós não dermos ouvidos a esses sinais, em pouco tempo o processador irá desligar automaticamente, afetando diretamente o nosso desempenho. Se a gente não se der conta, em pouco tempo, que a gente está indo rápido demais, que a gente está numa frequência forte demais, que a gente está num ritmo alucinado e que o nosso corpo está falando, vai com calma, vai com calma, a gente pode acabar tendo problemas no processador, a gente pode acabar tendo dados danificados, porque a gente não está prestando atenção nos alertas. Dentre os diversos sinais de alerta que podemos enumerar, segue apenas alguns. Primeiro, dificuldade para se concentrar. Parece que quando a gente está trabalhando, se uma criança fala, tira a nossa concentração. Se uma pessoa passa, tira a nossa concentração. Se um carro buzina, a gente já olha. Se acontece isso, acontece aquilo, a gente fica o tempo todo perdendo a nossa concentração. Isso pode ser também um sinal de alerta. Segundo, dificuldades em tomar decisões. Quando a gente está muito cansado, está muito estressado, até uma simples decisão de onde a gente vai jantar hoje. Quando a gente sai daqui, para onde que a gente vai? Aí o homem olha para a mulher e fala assim, não, decide você. Aí a mulher, não, toma você a iniciativa, escolhe você. Parece que uma decisão simples, escolher aonde vai sair para jantar, se torna um fardo pesado demais. Ou escolher uma roupa. Tá certo que essa parte é mais complicada para as mulheres, mas às vezes o simples fato de escolher uma roupa se torna uma decisão difícil, porque a gente está cansado demais, porque a gente está sobrecarregado demais. Irritabilidade. Às vezes as pessoas à nossa frente, elas são um anjo, mas dentro de casa são extremamente irritadiças, tudo irrita. O filho está brincando, irrita. A esposa vai falar, irrita. O marido fala uma coisa, irrita. Mudou o canal, irrita. Quer ver um outro exemplo que parece que é permissivo? Quando a gente está dirigindo. Parece que é um senso comum. Ficar irritado no trânsito, pode. A gente não pode ficar irritado em outros lugares, mas no trânsito é liberado. Então o rapaz está tentando passar à sua frente, você fala, não, por que ele vai passar? E acelera o carro. A pessoa está saindo da garagem e você fala, não, entra atrás de mim, na minha frente não. Aí você buzina, você é irônico com a pessoa, você xinga a pessoa, você faz isso, você faz aquilo. Mas o problema, será que é com a pessoa que está tentando simplesmente entrar no trânsito, que está simplesmente tentando fazer uma curva? Ou o problema é que nós estamos irritados demais? Outro, insônia. Algumas pessoas não conseguem dormir, passam a noite em claro, porque tem problemas não resolvidos, porque tem uma série de demandas, enfim. Sentimento de solidão e um
bem complicado aqui. A falta de atração conjugal. Estresse gera falta de atração conjugal. Entendam uma coisa, não é que o homem e a mulher não têm desejo sexual, mas ele olha para o marido, ele olha para a esposa e fala, a mesma coisa de novo? Não quero. Eu quero algo novo, eu quero algo que me traga ânimo, que revigore a minha bateria. E muitas pessoas acabam indo para a pornografia ou para o adultério como uma válvula de escape para o estresse. A pessoa está estressada demais, ela olha para a esposa, ela olha para o marido e fala, não quero. Mas ela olha para o computador ou ela olha para uma pessoa na rua e fala, opa, agora a situação muda. Isso é um problema muito grave e tem destruído muitas pessoas. Mas então, como recarregar a bateria? Se tantas coisas nos drenam, como recarregar? Eu gostaria de mostrar para vocês um princípio de Gênesis 1. O texto bíblico diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu gostaria de trazer algumas coisas em relação a isso. O primeiro versículo bíblico, ele apresenta a gênesis do céu e da terra, como todas as coisas tiveram seu início e sua formação. Para tanto, o autor, ele começa com uma afirmação categórica e absoluta. Ele diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E o que está em pauta aqui não é que se Deus criou em 7 dias, se Deus criou em 7 eras, se foi através do Big Bang, se não foi através do Big Bang. O que está em pauta não é isso. O autor bíblico não está querendo dizer como aconteceu, mas ele está dizendo, Deus está por trás disso tudo. Deus criou os céus e a terra. Deus formou todas as coisas que existem. E essa afirmação, ela traz algumas implicações. Dentre elas, tudo começa com Deus. Todas as coisas só têm sentido a partir dele. Ele é a fonte geradora. Ou seja, todas as coisas que a gente pode contemplar, todas as coisas que a gente pode ver, tem o autógrafo de Deus. Deus está presente em todas as coisas. Ele é o início de todas as coisas. Se nós formos andar para trás e descobrir o começo de tudo, a gente chega em Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Esse Deus, é a segunda implicação, ele é criativo. Ele faz as coisas surgirem conforme a sua vontade. Ele estabelece a dinâmica de tudo. Ele criou as leis e as pôs em pleno vigor. Ou seja, todo o ritmo do cosmos, toda a sequência do cosmos, toda a harmonia do cosmos, Deus criou, Deus estabeleceu. Ele estabeleceu cada lei e a colocou no universo. Ele está por trás de toda a dinâmica da criação. E ele fez isso de forma criativa. Ele fez isso de forma maravilhosa. Ele fez isso de forma complexa. Os céus e a terra é uma expressão para totalidade. Ou seja, afirmar que Deus criou os céus e a terra é o mesmo que afirmar que o autógrafo de Deus está em tudo. No tempo antigo, esse texto hebraico quer dizer céus, a morada de Deus, e terra, a morada dos homens. Então, ele pega dois extremos para falar, tudo que foi criado entre Deus e os homens são obras da mão de Deus. Ou seja, todas as coisas que existem foi por ele criada. Deus está em tudo. O autógrafo de Deus está em todas as coisas. O segundo versículo afirma que a terra era sem forma e vazia. Talvez a melhor tradução seja, havia caos em tudo. Enquanto Deus formava a terra, enquanto Deus formava o cosmos, tudo estava em caos, tudo estava em desordem, e Deus vai colocando ordem em tudo. Essa ideia ela é contraposta pela perfeita ordem que nós vemos no agir criativo de Deus. Deus coloca em ordem o caos do cosmos.
trazendo isso para nós, Deus ele tem colocado ordem na nossa desordem. Deus tem colocado ordem no caos pelo qual nós estamos levando a nossa vida. Deus tem colocado ritmo e sequência nas nossas complicações, na nossa vida alucinada. E enquanto as trevas da inauguração elas agiam sobre a terra, o próprio Espírito de Deus movia-se, transformando o caos em ordem, as trevas em luz. Eu gostaria que vocês reparassem numa seguinte coisinha aqui. Note, o Espírito de Deus, ele movia-se. A ideia de movimento aqui é a ideia de sustentação. O Eugene Peterson associa esse mover a uma dança. E não uma dança sem propósito. Não que Deus estava à toa na vida e ele resolveu passear pela terra. Mas aqui o que tem a ver é que Deus estava sustentando todas as coisas. Deus estava trazendo ordem a todas as coisas. Deus estava trabalhando a terra. Só que ele fazia isso com ritmo. Ele fazia isso com uma sequência. E esse ritmo, essa sequência, esse mover de Deus, era como uma dança. Era algo que tinha harmonia, era algo que tinha suavidade, era algo que tinha melodia. Deus estava trazendo ordem ao caos e fazia isso com naturalidade. O que veremos a seguir é o ritmo que o Espírito dá à criação. Ele organiza todos os detalhes para que a melodia do cosmos esteja em plena harmonia. Olha o que diz o texto bíblico. Disse Deus: haja luz, e houve. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Reparem aqui. Deus toma uma iniciativa. Ele diz algo. Esse algo acontece. Deus dá nome a esse algo. E por um momento, ele para tudo. Ele contempla a sua criação. Ele celebra o que ele fez. E termina o dia. Aí a gente vai para o segundo dia. A gente vê o mesmo ritmo, a gente vê a mesma harmonia, a gente vê a mesma sequência. Disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim se foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Mesmo ritmo, mesma frequência, mesma harmonia, mesma melodia. Terceiro dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e separem e apareça parte seca. Assim se foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, as plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujo fruto produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. A gente podia continuar falando aqui. Cada dia, cada sequência, cada ritmo, mesma harmonia, mesma melodia. Mas eu gostaria de pular para o sexto dia, que diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Notem aqui. O Deus que domina sobre todas as coisas. O Deus que criou todas as coisas. Agora ele faz o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E dá a ele a mesma capacidade de domínio que o próprio Deus tinha.
Deus delega ao homem a responsabilidade de dominar sobre a natureza. Está implícito aqui que o homem deve manter o mesmo ritmo, a mesma sequência, a mesma harmonia, a mesma frequência de Deus. Ele precisa continuar com a responsabilidade que começou em Deus. Deus criou e agora ele convida o homem a, junto com ele, dominar sobre a face da terra. Deus ele está em plena criação. Ela é ritmada, é sequencial. A cada dia de criação, ele para e celebra o que criou, afirmando: é bom, muito bom. Aqui eu gostaria também de parar, mas para fazer uma pergunta para você. Depois do seu dia de trabalho, você consegue parar e contemplar os feitos do seu trabalho? Após um dia de trabalho, você consegue parar tudo, desligar o botãozinho trabalho e falar: agora eu vou desfrutar do meu trabalho. Eu vou desfrutar do dinheiro que eu ganho merecidamente. Eu vou ter um tempo com a minha família. Eu não vou ficar na frente da televisão, passando de canal alucinadamente, para eu poder ouvir o que meu filho está dizendo, para poder estabelecer um diálogo com ele. Eu vou conversar com a minha esposa, não só no automático, falando aham, mas eu vou olhar nos olhos dela e querer saber qual foi o dia dela, como foi o dia dela. Eu vou olhar, eu não, vocês, para o seu marido e querer saber como foi o dia dele, como ele passou. Dar tempo para ele, não só ficar discutindo, brigando. Enquanto você estava fora aconteceu isso, aconteceu aquilo, a casa está uma bagunça. Não, faz isso depois. Primeiro conversa, tente saber como foi o dia, estabeleça um diálogo, celebre os feitos do seu trabalho. Tenha um tempo para parar e falar: não, as coisas vão bem, tá bom, Deus tem me dado saúde, Deus tem me dado família, Deus tem me dado circunstâncias favoráveis. Tá bom, tá muito bom. Deus desfruta das suas próprias obras. Ele prepara um momento diário para admirar os seus feitos e ter prazer no esplendor da criação. Pense em Deus. Deus criando, Deus fazendo coisas surgirem do nada. Ele poderia muito bem criar todas as coisas em um dia, num sopro, falar: aconteça tudo e as coisas aconteceriam. Afinal de contas, ele é Deus. Mas ao invés dele fazer as coisas apressadamente, ao invés dele colocar um ritmo alucinado na criação, ele faz algo sequencial, ele faz algo pausado. Ele cria, ele trabalha, mas ele descansa, ele celebra, ele contempla. Deus equilibra tempo para criar e tempo para desfrutar da beleza da sua criação. Ele faz tudo com excelência, mas não faz da excelência a sua prisão. Deus faz todas as coisas perfeitas, mas ele não fica preso e não, eu preciso consertar as coisas, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, ficou bom, mas pode ficar melhor, e essas coisas vão drenando a nossa energia. Não, Deus cria e depois Deus contempla. Deus cria e depois Deus celebra. O Eugene Peterson, ele afirma que o ritmo da criação modela o ritmo da vida. E na criação nós vemos tempo de trabalho, tempo de celebração e tempo de descanso. Esse ritmo da criação é o mesmo ritmo que você tem vivido a sua vida? Você consegue ter tempo de trabalho, tempo de celebração e tempo de descanso? Ou você tem tempo de trabalho, opa, faltou uma coisinha, tempo de trabalho, não, agora eu vou descansar, não, mas faltou outra coisinha, tempo de trabalho, um pouquinho de tempo de descanso, e junto com o tempo de descanso, não dá para celebrar porque eu estou insatisfeito, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, então tempo de trabalho. Você tem modelado a sua vida na mesma dinâmica, no mesmo ritmo da criação? Após a criação dos 6 dias, seguir ritmicamente, o texto sofre uma interrupção abrupta quando chega ao 7º dia.
O ritmo do texto ele é totalmente quebrado. A sequência de feitos termina. O que temos agora é algo totalmente novo e, por conta disso, merece a nossa atenção. A gente vê numa sequência. Disse Deus, haja tal coisa, essa coisa acontece. Deus dá nome a essa coisa e Ele celebra a sua criação. Termina um dia. Segundo dia, Deus fala, a coisa acontece, Deus dá nome, Deus celebra, acaba o dia. Terceiro dia, Deus faz, Deus fala, a coisa acontece, Deus dá nome, Deus contempla, acaba o dia. Mas quando chega ao sétimo dia, o ritmo é quebrado. E o autor do texto bíblico faz isso exatamente para a gente olhar para o último versículo. Para a gente falar, opa, aconteceu alguma coisa aqui. O que isso tem para nos dizer? E a Bíblia mostra. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Note uma coisa aqui. O sétimo dia, ele é marcado não pela ação de Deus, mas pelo descanso de Deus. Não que Deus ele precise recarregar a bateria, mas aqui ele para e contempla a criação. Deus reserva um dia para ele parar e contemplar tudo aquilo que ele havia feito. Deus reserva um dia para simplesmente desfrutar de tudo que ele havia feito. E não que Deus precise descansar, não que Deus precise recarregar a bateria, mas esse sétimo dia, o que está implícito aqui, é que Deus estava plenamente satisfeito com tudo que ele havia feito. O sétimo dia revela a satisfação de Deus em criar, a satisfação de Deus em trazer à existência coisas que não existiam, a plena satisfação de Deus em olhar o que Ele criou, o trabalho das suas mãos e falar, é bom, é muito bom. Deus para porque Ele está plenamente satisfeito com tudo o que fez nos outros 6 dias. Ele se sente plenamente seguro de que fez o melhor e desfruta disso. É interessante que Deus ele não fica retocando os errinhos. Ele não fica ansioso, dizendo assim, não, podia ter ficado melhor, eu podia fazer algo mais, eu vou fazer uma coisinha melhor. Aliás, eu errei feio na humanidade, deixa eu dar uma consertada nisso aqui. Vamos matar todo mundo e criar outra coisa. Ele não faz isso. Ele não fica preso no que vai fazer amanhã. Ele simplesmente para. Ele simplesmente descansa. Você consegue fazer isso com a sua vida? Você consegue tirar um tempo para você ter prazer com a sua família, ter prazer com seus amigos, dar uma volta no parque com seus filhos? O que eu tenho visto é que praças, hoje em dia, em qualquer cidade, serve apenas para as pessoas passarem e falarem assim, nossa, precisa capinar. Nossa, podiam dar uma pintadinha nesses brinquedos. Hoje em dia é muito difícil ver pessoas tendo tempo para sair com os filhos, tendo tempo para desfrutar de um dia com a família, porque a vida está tão corrida, não é verdade? Porque o ritmo está tão acelerado, não é verdade? Mas Deus ele consegue ter um tempo de trabalho com excelência, mas também um tempo de desfrute, de deleite, de descanso. Gênesis ele estabelece um princípio para toda a criação. É preciso parar. É preciso ter um tempo para desfrutar de tudo que foi feito nos outros 6 dias. É preciso relaxar. É preciso recarregar a bateria. É preciso ter satisfação. É preciso contemplar o agir de Deus em cada detalhe da nossa vida. Eu lembro que quando eu era adolescente, algo que eu achava maravilhoso de ver era o céu. A gente fica tentando achar desenho no céu, achar figurinha, isso, aquilo. E para mim, a coisa mais bonita da natureza era o céu. Hoje, eu posso contar nos dedos o dia que eu paro para contemplar o céu. Posso contar nos dedos um dia que eu consegui parar e ver um sol se pôr ou um sol nascer.
Nosso ritmo está tão alucinado, a nossa frequência está tão grande, que a gente esquece de contemplar o agir de Deus nas pequenas coisas da vida. A gente não consegue ter tempo com os nossos familiares, a gente não consegue dedicar tempo para as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes o nosso filho está crescendo e a gente nem se dá conta disso, porque o ritmo está forte demais. Viver no ritmo da criação quer dizer que precisamos alinhar a nossa frequência, a frequência do agir de Deus. Para tanto, segue algumas dicas para a gente também concluir. Primeira, faça uma autoavaliação da vida. O que é realmente importante para você? O que realmente... Quais são os princípios, quais são os valores, quais são as situações que são realmente importantes para você? O que de fato você valoriza? Segundo, qual é o lugar de Deus na sua vida? Se é que Ele tem algum lugar. O que você tem priorizado? Quando você olha para Deus, Deus é apenas alguém que você vai conversar, bater um papo rapidamente no domingo, mas mesmo assim Ele não te responde porque Ele está tão distante que não está nem aí para a sua vida? Ou Deus é alguém presente no seu cotidiano, é alguém que se relaciona intimamente contigo? Qual é o lugar dele? Segundo, para que Deus te criou? Qual o seu propósito? O João Alexandre falou uma coisa aqui muito interessante. Ele falou que o rapaz ele tocava sem se dar conta de que o que ele estava fazendo era um culto a Deus, era uma celebração a Deus. Você já parou para pensar que o seu trabalho é a sua vocação? Mudando um pouco a pergunta, você considera o seu trabalho a sua vocação? Você pode ofertar o seu trabalho a Deus como a sua vocação? Ou tem coisas tão complicadas que você fala assim, não Deus, isso aqui não dá? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Para que Deus te chamou? Para que Deus te criou? Qual é o propósito de você existir? Simplesmente passar alguns anos e ir embora? Sem deixar legado, sem deixar marca, sem deixar nada? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Outra pergunta, das atividades em que você está envolvido, quais delas realmente precisa de você? A gente gosta de entrar num monte de programas. A gente adora arrumar um compromisso. A gente adora se envolver em algumas situações. E quando a gente olha para a nossa agenda, a gente não tem tempo para nada, porque a gente está com uma série de demandas. Pega a sua agenda, dá uma olhada para ela e pergunta, o que realmente é importante? O que realmente precisa de você? Quais são as coisas que você pode riscar do seu caderninho? O que tem descarregado a sua bateria? Quais são as circunstâncias? Quais são as pessoas? O que tem drenado a tua energia? É uma outra coisa para você se autoavaliar. No que você se envolveria sem ganhar nada em troca? Eu trabalho com os adolescentes aqui na comunidade. E a maioria deles me pergunta, Tiago, como eu sei a minha vocação? Como que eu sei para que eu sirvo? Eu falo para eles o seguinte, primeiro você tem que descobrir os seus dons. Mas para isso você também pode fazer duas perguntas. Primeira, o que você faria de graça? No que você se envolveria de graça, sem ganhar nada em troca? E segundo, o que te traz profunda indignação? O que faz você olhar e falar assim, alguém precisa fazer alguma coisa em relação a isso? Alguém precisa tomar uma atitude em relação a isso? Talvez Deus esteja te chamando para resolver. O Bill Hybels diz isso, que é um pastor norte-americano. Ele diz que aquilo que nos traz indignação, provavelmente, é para aquilo que Deus está nos chamando, para exercitar a nossa vocação. Outra pergunta, o que você está fazendo agora que você não pode continuar? Quais são as coisas que você olha e você diz assim, realmente eu preciso começar a tomar medidas para parar de fazer isso, porque essas coisas não podem continuar na minha vida, não podem estar presentes na minha família, elas precisam cessar. E uma outra pergunta, o que te recarrega? Para algumas pessoas o que recarrega é ligar a TV, não precisa estar assistindo nada, ela simplesmente olha para a TV e está bom. Outras pessoas é ler um bom livro, outras pessoas é sair com os amigos, andar de bicicleta, fazer isso, fazer aquilo. O que te recarrega?
e que você não tem feito porque a demanda está muito alta? E a última pergunta: onde está a sua família nisso tudo? Qual é a importância dela para você? Você tem levado a sua família para os lugares onde você vai? Você tem incluído a sua família na sua rotina? Ou você tem vivido de forma egoísta? Ou você tem vivido em busca do seu próprio bem-estar? E por conta disso, qualquer outra coisa entra em xeque. E por conta disso, qualquer outra coisa é secundário, é sem importância para você. Segundo, viva uma vida de intencionalidade. O que isso quer dizer? Uma vida de intencionalidade é uma vida que toma atitudes conscientes em prol de algo. Ao invés de andar no piloto automático, faz questão de ligar o manual. Ao invés de estar voltando do carro, a pessoa do seu lado está falando, você só acena, balança a cabeça, sorri, está tudo certo. A pessoa está falando contigo, você está pensando em outra coisa, você só sorri. Não é? Uma vez eu fui numa igreja, essas igrejas que o pessoal gosta de falar na hora do culto, levanta, dá um grito, alguma coisa assim. E foi interessante que o preletor, o pastor que estava falando, teve um momento que ele pegou e falou assim: tem gente que deixa o diabo entrar na sua vida. Aí uma moça que estava sentada na igreja pegou e falou assim: amém, aleluia, glória a Deus. O pastor tinha falado: tem gente que deixa o diabo entrar na sua vida. Ela não estava nem prestando atenção, ela já devia estar com a mente em outro lugar. Ela só sorri, balança a cabeça, está tudo certo. Às vezes a gente vive a vida no piloto automático. A gente precisa parar e aproveitar os momentos que Deus nos dá. Escolha viver, o N. Cordeiro diz isso, escolha viver a vida de propósito, amar intencionalmente e planejar para que isso aconteça. Quer ver uma atitude prática para isso? Quando você está saindo do supermercado, você vai pagar a conta e a pessoa do balcão, do caixa lá, ela está sempre com aquela cara mal-humorada, olha para você, boa noite. Faça uma atitude de amor, sorria para ela. Isso, além de ser algo bom, parece que muda o ritmo da pessoa. Parece que muda a vida da pessoa. Às vezes, eu sou uma pessoa que reajo à situação. Então, se ela me fala de forma atravessada, eu já devolvo de forma atravessada. Se a pessoa não está bem, ao invés de eu tentar ajudar, eu falo, não está bem, o problema é seu. A gente precisa ter uma vida de intencionalidade. Amar pessoas difíceis de ser amadas. E planejar para que isso aconteça. Eu estou voltando do trabalho. Não, eu vou chegar em casa. Eu quero dar um tempo para minha esposa. Eu quero fechar o meu computador e dar um tempo para o meu filho. Eu quero amar de forma intencional. Eu quero planejar amar pessoas. Eu quero planejar amar as pessoas que me cercam. Escolha também relacionar-se profundamente com Deus. Ter mentores que o auxiliem, amizades que contribuam para o seu crescimento. E vá atrás disso. O Eugene Peterson, ele fala de uma trigonometria da espiritualidade. Ele diz que para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa de oração, de leitura bíblica e de mentor. Leitura bíblica, porque Deus fala conosco. Oração, porque a gente responde a Deus. E mentor, porque é aquela pessoa que nos ensina como ler a Bíblia e como orar. Busque pessoas que estão na caminhada há mais tempo que você. Peça conselhos. Peça conselhos de como lidar com o seu trabalho, de como lidar com a sua família, de como lidar com o seu dia a dia. E para a gente terminar, primeiro, em toda a criação, Deus agiu com intencionalidade e excelência, trazendo ritmo e cadência em cada momento. Como você tem lidado com a sua vida? E segunda pergunta, você tem tido tempo para trabalho, celebração e descanso? Isso faz parte da sua rotina? E a segunda e última, ao ver o caos da nossa vida, Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo. Jesus viveu com intencionalidade. Qual foi o seu propósito? Trazer salvação, restabelecer o ritmo. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele.
mas nós optamos por viver longe de Deus. Nós optamos por viver a vida conforme a nossa vontade. E isso fez com que a gente quebrasse o ritmo. Isso fez com que a gente quebrasse a sequência. Que a gente rompesse com a harmonia e com a melodia da criação. Em contrapartida, Deus vendo que sozinho a gente não conseguia mais manter o ritmo, que sozinho a gente não tinha mais diálogo com Ele, que sozinho nós optamos sempre pelo pecado, Ele falou: eu vou enviar meu filho. Ele vai viver a vida como vocês deveriam viver, como eu deveria viver, sem erro, sem pecado, passando pelas mesmas circunstâncias, mas sem sombra de mácula, sem nada, perfeito. E Ele vai se entregar numa cruz. Ele vai morrer para que você viva. Cristo morreu. Cristo morreu para carregar o meu e o seu pecado. Na cruz Ele tomou todos os erros que você cometeu. Ele levou na cruz. Ali Ele disse: Deus, está consumado. Eles agora podem ser libertos. É por isso que a Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Cristo se doou por nós. Nós precisamos nos entregar a Ele. Ele tomou a iniciativa em resgatar o meu e o seu coração. A pergunta que eu faço para vocês é: você já sujeitou a sua vida a Cristo? Você já sujeitou o seu trabalho? Você já sujeitou a sua família? Você já sujeitou os seus relacionamentos a Cristo? E a última pergunta: o que você acha de fazer parte dessa melodia divina? O que você acha de se engajar na missão de Deus no mundo, que é a missão de restaurar a humanidade, que é a missão de trazer ordem ao mundo repleto de caos?